Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. Meu nome é Ricardo Trindade. Éder Miguel. E hoje viemos aqui até vós com dois volumes da Bonelli, uma parceria que a Seita tem com a Bonelli, dois fumetti. Neste caso o meu é o Comissário Ricciardi. E o meu é Dylan Dog, o número 200. Que é uma edição especial, não é? Comemorativa. Eu há pouco tempo estive à Itália e quando estive lá é que me apercebi o grande que é o fumetti, os policiais, o noir. A Itália é mesmo muito forte e existe muita coisa. Inclusive o Comissário Ricciardi é um herói até mais recente, um protagonista mais recente. Dylan Dog já tem anos e anos e anos. Ricciardi só tem apenas 12 histórias, 12 volumes. Isto é uma coisa mesmo muito recente e por acaso vi lá publicado nas livrarias. Posso começar eu, Eddie? Força. O Comissário Ricciardi de Maurizio Di Giovanni é uma criação que surgiu por causa de um concurso de literatura. Ele depois, aquilo correu bem, ele ganhou e então decidiu desenvolver mais a personagem. Ele é um comissário que tem um poder especial, ou seja, ele quando entra numa zona onde aconteceu um crime, ele tem acesso a uma memória, ou uma visão aliás, da pessoa que morreu. Ou seja, a pessoa morre e é como se ficasse ali uma repetição, um flashback, por assim dizer, do fantasma. Ou seja, aquilo não é um fantasma, ele não consegue comunicar com eles, mas ele vê as últimas palavras ou os últimos momentos antes dessa pessoa morrer e está sempre a ver aquilo em loop. Essa visão dura dependendo do trauma que essa pessoa sofreu antes de morrer. Ou seja, quanto mais violenta for a morte, mais forte é essa visão, menos ele consegue controlar essa visão e mais tempo ela dura. Portanto, isto é uma corrida contra o tempo. E ele usa o seu poder como comissário, a sua experiência como investigador, para tentar resolver esses crimes. Através daquelas poucas pistas que esse flashback daquele fantasma lhe dá. Aqui há uma coisa interessante que é, ele primeiro criou a história e dá pequenas pistas de como é que ele tem aqueles poderes ou do primeiro caso que ele teve. E depois o autor só mais tarde é que explica a primeira verdadeira missão de Ricciardi. Nós aqui vemos as coisas por ordem cronológica, ou seja, começamos logo a perceber como é que ele teve aqueles poderes, a primeira vez que se manifestaram e o primeiro caso dele. Não oficial neste caso, porque ele não era comissário, ele estava em Nápoles a estudar para ser advogado. O que é interessante é que aqui passa-se em Nápoles nos anos 30 e Nápoles é uma presença muito forte nas histórias, é muito importante a situação dos capo, da máfia, os bairros mais tradicionais de Nápoles, têm aqui um papel mesmo muito forte. E é uma homenagem que ele presta à cidade de Nápoles. Eu gostei das histórias, este volume tem 3 histórias. A história que vocês veem na capa, que eu acho uma capa brutal, aquela criança quase boneca de porcelana a olhar para ti pela janela, é o primeiro caso dele. Ele foi para Nápoles para estudar advocacia, deparou-se com este fantasma, tentou resolver até o crime e decidiu então ir para comissário porque era mais fácil de conseguir ter acesso a pistas, a provas, a inquéritos, a interrogatórios, etc. Aqui temos essa, neste caso eu acho uma desvantagem de sabermos logo a primeira missão. Isto é como o Logan, o Wolverine. O Wolverine tem um grande carisma também muito por causa de não conhecermos bem o passado dele. A partir do momento que conheces o passado dele... Pronto, já não perde o carisma porque já tem, mas se explicasse a personagem do Wolverine logo desde a origem, e se ele tivesse as memórias todas, perdia um bocadinho a personalidade. Aqui acho que é um bocadinho uma pequena desvantagem. Eu gostei de todas as histórias, das 3. Há uma que é que eu gostei mais, que é a última, que eles tentam desvendar a morte da melhor prostituta que existe em Nápoles. Só que há aqui uma coisa que eu não sei como é que vai ser a longo prazo. Portanto, esta tem 3 histórias aqui dentro. Elas serão 12 até agora, portanto isto deve dar aqui uns 4 volumes. Eu não sei como é que ele vai fazer nos outros volumes, porque o problema é o seguinte: ele desvenda o mistério, acha que tem um culpado, ele confronta o culpado com as provas, com a denúncia, e eles admitem sempre. É assim, a longo prazo, com as outras histórias, não sei se não vai cair naquela fórmula repetitiva. Estás a ver do CSI? O CSI chegou a um ponto que era sempre a mesma coisa, estavam sempre a resolver da mesma forma, os gajos chegavam lá, ou seja, aqui sempre que ele acusou alguém, a pessoa admitiu, pronto, não é preciso arranjar provas, não é preciso... A pessoa desmancha-se e tal, e já não é ok. Pronto, admitiu, está feito, está preso. Era interessante ver a pessoa, o culpado, mentir até ao fim e ele não conseguir prender o culpado, ou ter que arranjar realmente provas físicas e irrefutáveis de que aquela pessoa era o culpado, porque ele nunca pode revelar para os agentes dele, porque o fantasma me disse assim assado, e eu peguei nessa palavra que o fantasma me disse e descobri, porque ele nunca pode chegar ao pé das pessoas e as pessoas pensam, este gajo é maluco,
este gajo vê fantasmas, este gajo está apanhado. Ele nunca pode dizer isso a ninguém, né? Ninguém ia acreditar. Ou seja, acho que é um truque um bocadinho fácil a pessoa chegar lá, eu admito a culpa. E não, normalmente são quase todos loucos. Pelo menos nestes aqui são quase todos loucos e a admitir a culpa. Pá, eu gostei das histórias, acho que o facto dele ter aquele poder, e depois explicam também a primeira vez que ele usou o poder, e isto já é uma descendência, vem da mãe dele. Eu não sei se eles depois vão explorar essa parte da infância dele também. Era interessante até que ele fosse um polícia corrupto, e disse assim, pá, eu não consigo apanhar este gajo, tenho que falsificar aqui umas provas só para o entalar. Claro que estamos nos anos 30 e é mais fácil acusar as pessoas, não era preciso assim tantas provas. Gostava que ele caísse um bocadinho nisso, claro que não vai cair porque ele é o herói, então não tem defeitos, mas para este volume só, todas as histórias acho que são engraçadas e tem sempre o culpado tem sempre uma motivação diferente, achei bastante interessante. Achas que é um bocado parecido com Dylan Dog? Não, é um bocadinho diferente, porque a única coisa que tem de sobrenatural ou mais abstrato é mesmo só o poder dele, de resto é terra a terra. Acho que no Dylan Dog certos volumes eles divagam mais para o mundo espiritual e não sei o quê. Acho que é até mais espiritual se calhar o abstrato do Dylan Dog do que... Comissário Richard. Exatamente. Ok. Dylan Dog, esta é uma edição que tem o número 200. 200 tem duplo sentido. Primeiro porque na altura foi o número 200 realmente de Dylan Dog, e depois porque é o número da casa onde morava o comissário que levou o Dylan Dog para a polícia. Lá está, Dylan Dog, antes de ser, digamos, o detetive do oculto, foi primeiro para a polícia porque foi a aposta do comissário que lá estava na altura, que acreditou nele, levou para lá, Pronto, portanto isto é uma história que acima de tudo serve mais como flashback. Mas é uma história completa? É uma história completa, uma história única, e que serve mais para conhecermos nós o passado da personagem e de outras personagens que cá estão. Ou seja, primeiramente, quem é o certo Dylan Dog, como é que ele se transformou no detetive do oculto, quem foi aquilo, ou a primeira pessoa que acreditou nele, como é que ele conheceu o Groucho. Portanto, isto inicialmente não é uma história, ou seja, na verdade não é uma história escrita pelo autor que criou o Dylan Dog, é uma história criada por Paola Barbato, mas com os desenhos de Bruno Brindisi, e então, que nos apresenta então a primeira vez que eu conheço o Groucho, de uma forma algo caricata. Isto começa com um encontro entre Dylan Dog com o comissário que na altura acreditou nele, como eu já te disse, a voltarem, digamos, vamos dizer, um primeiro local do crime, que tem a ver então com a Porta 200, que é, digamos, uma espécie de um revivalismo. Eles vão lá, tipo, a prestar homenagem às pessoas que os tornaram nas pessoas que eles são hoje. O comissário é este que aqui está? Exatamente. O comissário é este aqui, e cá está, o Groucho. Pronto, isto é uma história que, de certa forma, tem importância que vocês leiam até que a morte vos separe, porque, acima de tudo, coloca durante muito tempo da história o Dylan Dog de uma forma depressiva, porque a noiva dele morreu, e o gajo entrega-se ao álcool e drogas e não sei o quê, e também há a história do imenso adeus. A história é interessante porque serve dentro do panorama da personagem de Dylan Dog como o Batman Ano 1 de Frank Miller. Pois, era isso que eu estava a pensar, faz lembrar um bocadinho isso. Isto não é uma coisa que nós tínhamos descoberto, porque no prefácio do João Miguel Lameiras está cá, ele refere exatamente isso. O que é interessante é que, vamos lá dizer, tipo, a personagem de Dylan Dog foi criada, mas nós, ao longo das suas histórias, é que vamos conhecendo um pouco do passado delas. E realmente, talvez só no número 200, tu percebes como é que ele se transformou no detetive do oculto, ou como é que ele conheceu o Groucho, é realmente de louvar, porque, enfim, mas vai a favor daquilo que eu estava a dizer, que é, primeiro crias a lenda e depois é que explias a lenda. Aqui, isto também acontece em Itália, em Portugal não, estou a fazer por ordem cronológica. Não quer dizer que isto nos vai tornar uma lenda, não é? Aqui em Portugal, mas a questão é que já estão a explicar como é que começou. Exatamente. O interessante é que toda a história, tudo aquilo que te leva a criar aquela personagem que é realmente Dylan Dog, tu não estás muito à espera. Porque remete a acontecimentos que têm a ver com segundas pessoas que entram na história, neste caso com o comissário, e, como eu estava a dizer, não estás realmente à espera que aquilo aconteça, porque tem a ver com o filho do comissário, com a mulher dele, a mulher morreu, ele entregou-se um pouco à depressão, deixou de prestar atenção ao filho dele, e o filho dele criou uma espécie de uma segunda persona que o leva a um estado decadente, que ajuda a transformar Dylan Dog naquilo que é hoje, e ajuda também o comissário, digamos, a perdoar-se a ele próprio. Depois é engraçado, porque o Groucho quase que
que entra à força na vida de Dylan Dog. Ou seja, ajuda-o a deixar o álcool e a criar aquela personagem que ele é do detetive do oculto. Epá, numa história única e fechada, como é isto, de uma forma simples, obviamente que, tal como o João Miguel Lameiras define no seu prefácio, pá, é, digamos, o Batman no mundo, Dylan Dog, mas de uma forma um bocadinho mais simples. Não podemos comparar isso à altura daquilo que foi criado pelo Frank Miller. Mas é realmente interessante e acho que é uma excelente leitura. Pá, e é bom porque mesmo quem não conhece a personagem, não tenha nenhuma ligação com ela, consegue... Não é? Perceber a história. Sim, e é interessante porque te remete a outros acontecimentos que já foram editados em Portugal. É também interessante porque é das primeiras vezes que ele tem a ligação a uma loja de artefatos e coisas do oculto, que é a loja Safará, que é uma loja que, digamos, que te aparece, ou neste caso que aparece no universo de Dylan Dog, em que ele entra, adquire artefactos ocultos com uma personagem algo mística, e normalmente nessa loja tipo, nunca está ninguém, ele está a leiloar para ninguém. E ele, quando sai dessa loja, tipo, normalmente esquece que lá teve. Tipo, ele sabe que adquiriu uma cena, mas não sabe onde é que foi. E depois, o engraçado é que o Grosso tem memórias dessa mesma loja e vai normalmente dizendo, existe uma loja Safará e tal, e o gajo está sempre com aquela coisa, pá, loja Safará, eu já ouvi isso. Tipo, isso não é estranho. Eu acho que isto é o mais interessante, acima de tudo, destas edições do Dylan Dog, que é, o passado vai ser explorado a pouco e pouco, em histórias fechadas, tipo, digamos, para um universo maior. Pronto, é isso, pessoal. Temos aqui dois volumes, dos dois recentes volumes da coleção Aleph, da parceria da Seita com Sergio Bonelli Editore, Comissário Ricciardi, por Maurizio Giovanni e Paola Barbato com o Dylan Dog. É isso, pronto. Já sabem, pessoal. Subscrevam as redes sociais, o canal, para não perderem uma live. Apoiem. Bons jogos, baturas e bons filmes. Até à próxima.